Gente querida, é sábado à noite, muitos vão ao culto agora, neste horário, talvez muitos irão amanhã, no domingo de manhã, ou até no domingo à noite, e conselhos sempre são bem-vindos. Eu quero dar um conselho para você hoje. Você que é cristão, você que frequenta cultos, seja em qualquer lugar desse país chamado Brasil, ou até fora, até de repente de outras igrejas. Muitas vezes cristãos têm um problema muito sério na ida ao culto. Quando é feita a pregação da palavra, essas pessoas, elas não ouvem a palavra para si mesmas. Muitas vezes no final do culto elas até pensam: o meu cunhado, minha cunhada, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, filho, filha, avô, avó, tataravô, tataravó, sei lá quem, tinha que estar aqui para escutar o assunto de hoje. Nós temos uma grande dificuldade em escutar, em ouvir a palavra e aplicar ela a nós mesmos. E isso é uma grande dificuldade que nós temos, porque na verdade quem perde somos nós. O que é importante? Quando nós frequentamos um culto, a palavra sempre deve falar primeiro comigo mesmo. Sempre, 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 sempre. Ela precisa tocar a mim. Se uma pessoa deveria ter ouvido ou não deveria, isso é coisa que Deus precisa resolver. E Ele faz isso através do Espírito Santo, de chamar aquela pessoa para ouvir a palavra naquele dia ou não. Isso é assunto de Deus. Mas se você está no culto, a palavra é para ti. A palavra é para você e ninguém mais. Ou às vezes a gente até pensa: a pessoa está aqui, que bom que ela está aqui, porque hoje ela precisava ouvir isso. Não! Quem ouviu precisa ouvir isso. Se eu estava lá sentado no banco, eu precisava ouvir essa palavra. Esse é um conselho muito importante, porque quando a gente começa a pensar nos outros, que a pregação se encaixa nos sapatos dos outros, nós nos colocamos como melhores que as outras pessoas e nós aqui perdemos. Sabe por quê? Porque a graça de Deus está disponível para quem se reconhece como pecador. Quem se acha perfeito não precisa da graça de Deus. Deus não vai fazer nada. Agora, se você se reconhece: eu sou um pecador miserável, desgraçado, hoje a palavra como lei acusou meu pecado, foi na veia, mas também como o Evangelho mostrou o caminho da salvação e o perdão e onde eu posso recomeçar, nós começamos a ter uma transformação da nossa vida, em aspectos éticos, espirituais, em várias áreas da nossa vida. Então essa é uma dica importante: nunca ouvir a palavra para as outras pessoas. Se você está numa cadeira, num banco de igreja, 2 ouvidos atentos na palavra para você, para a sua vida. Pregadores, não tenham medo de anunciar a verdade no culto. Não falem aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso é fácil. Digam aquilo que as pessoas precisam ouvir. Sabe qual que é a primeira tarefa antes de preparar uma pregação? Não é ler o texto bíblico, não é abrir um livro, um comentário sobre o texto bíblico, não é pesquisar aspectos históricos, traduzir do grego hebraico. O primeiro passo da preparação de uma pregação é a oração. E pedir: Deus, Tu sabes o que os ouvintes precisam, e que o Senhor me conduza na interpretação desse texto a falar exatamente disso. Por isso também, pregador, pregadora, quando você ter a mensagem, aplique ela primeiro na sua vida. Quando você terminou de preparar a pregação, com toda a questão exegética, que agora, quem é pregador vai entender do que eu estou falando. Quando você fez isso, aplique essa mensagem primeiro na tua vida. Aí você anuncia aos outros. Se necessário, quando você terminou de preparar a pregação, coloca você de joelhos e se arrepende e diz: primeiro essa palavra falou comigo. Eu preciso de arrependimento, porque pastor, pregador, também peca, também é pecador. Então primeiro também você, pregador, seja primeiro ouvinte dessa palavra, para depois anunciar ela aos demais. Então são conselhos. Primeiro, se você vai a um culto cristão, não escuta a palavra dos outros, escuta para você mesmo. É você que precisa daquela palavra, ninguém mais. E você que prepara a pregação, que é pregador, faça isso da mesma maneira. E para terminar, eu quero ler lá da palavra de Deus, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo 1, verso 15, que nos diz assim:
fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo diz: eu sou o principal. Não se coloque acima dos outros irmãos e irmãs. Se Deus falar contigo no culto, é para você. Não inventa desculpa, não foge colocando a carga nos ombros dos outros. Não, é com você que Deus fala. E sempre reconheça: dos pecadores, eu sou o principal. Até você pode pensar nisso: eu estou aqui no meio, em comunhão com tantos irmãos e irmãs, mas o principal pecador sou eu. Eu é que preciso vir aqui, encontrar essa palavra que como lei me acusa, mas também como evangelho perdoa e salva. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Se você se sentir à vontade, inscreva-se no canal, deixe o seu like e espalhe essa mensagem, esses conselhos, para o maior número que você conseguir. Deus te abençoe, abençoado no final de semana, se é que você está vendo esse vídeo num final de semana. Abraço.